Olá pessoal, já estamos aqui online para todos nós. Se a gente poder já começar aqui a nossa grande aula, nós estamos dando continuidade àquela série Tempo de Entender Discipulado, que tem como objetivo trabalhar assuntos introdutórios da fé cristã, assuntos basilares e importantes para aquela pessoa que tem desejo de conhecer mais do cristianismo, da vida evangélica, ou aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que já assumiu a sua fé em Cristo Jesus, mas quer conhecer então o andar diário, como é a vida evangélica, ok? Eu sou o pastor Onésimo Mesquita, sou pastor de igreja, tenho aqui a congregação que eu sou pastor, a igreja que eu ministro a palavra do Senhor, e o nosso instituto Tempo de Entender, que é esse ministério de ensino da palavra do Senhor, que graças a Deus tem sido uma bênção. E nós também, além dessa série aqui pelo nosso canal, que é essa série O Tempo de Entender Discipulado, há algumas pregações que, se você quiser acessar e poder compartilhar com outras pessoas. Quero também falar para você do nosso curso de teologia, o nosso curso, o Teologia Sem Pressa, que visa a você que não tem o tempo e a oportunidade de ir para um seminário ou estar numa faculdade estudando, mas não quer perder o seu tempo e de maneira ali estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então, o Teologia Sem Pressa visa isso. Trazer esse conhecimento a você que não tem tanto tempo, mas um acompanhamento forte para que você possa aprender mais para servir melhor. Então, se quiser conhecer mais sobre a Teologia Sem Pressa, vai estar aqui abaixo nos comentários o link e você pode participar. É coisa boa demais, coisa boa demais. E para você, meu amigo, já que já é obreiro, líder, que quer aprender a trazer uma palavra dentro da exposição bíblica, sem perder o fogo e o fervor pentecostal, nós criamos um curso, depois de 15 anos, aliás, durante 15 anos, né? Não depois, porque eu ainda continuo ensinando, mas já tem 15 anos que eu ensino sobre pregação, que eu ensino sobre como expor a palavra de Deus, e eu reuni o melhor desses 15 anos num curso chamado A Arte Expositiva Pentecostal. Um curso que eu quero vender para você, para que você possa crescer e ser um expositor nesse tempo tão importante que a igreja precisa ouvir mais da palavra do Senhor, ok? Então, no demais, só compartilhe esse vídeo, não deixe de colocar no grupo lá dos seus amigos, dos seus parentes, para que esse conteúdo possa chegar. Eu tenho aqui o desafio, queria chegar a 1000 inscritos no nosso canal. O nosso canal é um canal modesto, mas distinto. O que a gente quer não é a proporção exacerbada de like, pelo contrário. O que eu quero é alcançar pessoas ensinando, tá ok? Mas se você puder, então, compartilhar com pessoas, transmitir aqui esse nosso conteúdo, eu ficaria muito feliz, tá bom? A nossa meta é só 1000 inscritos. O que passar disso aí já é coisa de Deus. Eu só quero 1000 inscritos, tá bom demais. Tá certo aqui para o nosso canal, tá bom demais. Quero só servir ao Senhor, o nosso Deus, amém? Povo de Deus, o nosso assunto é um assunto muito, mas muito importante hoje. Já faz algum tempo que as pessoas falam sobre devocional, como fazer um devocional, como ter um tempo a sós com Deus. E a vida cristã, ela sempre foi marcada por essa ênfase na busca da presença de Deus, de estar a sós com o Senhor. A vida cristã, ela é marcada por esse andar com o Senhor, por esse caminhar com Deus, por essa vida que se dispõe a ter tempo e deseja conhecer mais de Jesus. É um negócio que enche meu coração. É a grande verdade que o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu, da terra, Rei de toda a glória, ele deseja caminhar com o seu povo, ele anda com o seu povo. Fez isso lá no deserto, fez isso ali com o povo de Israel e quer fazer conosco hoje. Ele quer andar com você, quer andar comigo. A Bíblia mostra um homem que andou com Deus, um homem chamado Enoque, e não foi mais visto. Nossa esperança é essa, é andarmos com Deus e irmos para o encontro do Senhor. Então, esse assunto do tempo devocional, nós vamos chamar aqui de comunhão diária. Essa comunhão diária é aquilo que Satanás mais tem tentado tirar da vida de muitas pessoas. Por quê? Porque uma vez que o cristão tem essa comunhão diária com Cristo, uma vez que o cristão ele se coloca à disposição de estar com Cristo, haverá uma grande transformação e coisas maravilhosas podem estar acontecendo na vida
deste servo do Senhor que deixa de estar com o mundo para estar com Cristo. Então, uma das grandes crises que eu vejo é a crise de devoção verdadeira. Uma vez que os movimentos hoje, eles priorizam muito o templo, isso faz com que nós sejamos apenas consumidores dos templos religiosos. Em vez da nossa comunhão no templo, ela ser o reflexo da nossa comunhão em Cristo, a nossa comunhão diária, eu vou ao templo para receber, para buscar a minha bênção. Eu não vou ao templo para sacrificar, para dar, para me encontrar com Deus, para ofertar a minha vida. E isto tem tido consequências muito sérias. E aqui eu não falo de maneira geral, pontual, mas sei de coisas boas, claro. Não estou aqui tentando ser o professor dos professores. Pelo contrário, eu preciso de Cristo. O ponto agora é esse. O cristianismo evangélico, ele é marcado pela consciência de que eu posso ter acesso a Deus. Por quê? Porque, diferentemente da Igreja Católica, que tem os seus mediadores através ali da figura dos santos, em que a igreja é essa mediadora entre nós e Deus, você vai ter Maria como mediadora, embora há uma afirmação sobre Cristo, nós não negamos isso, eu não nego isso, mas tornou-se muito burocrático. Claro que, de certa forma, Satanás também vai tomar essa liberdade que a Reforma Protestante trouxe, que é uma verdade chamada de o sacerdócio universal de todos os cristãos. Que é isso? Durante o Antigo Testamento, só o sacerdote adentrava a presença de Deus. Aí veio o Evangelho, o véu do templo rasgou-se. Carta aos Hebreus diz: nós temos acesso ao trono. Depois que o cristianismo tomou uma instância de institucionalidade a partir de Constantino, eu não estou dizendo aqui com isso que todos os males vieram de Constantino. Eu estou mostrando que, porque a igreja continua também sendo instância humana, ela é feita de homens, seres humanos pecadores, ela pode cair em vários erros, como Israel caiu em vários erros. Então, quando o Constantino institucionaliza o cristianismo como religião oficial, não como religião de Roma, e passa-se a ter, então, um controle maior sobre a igreja, há um desenvolvimento de um entendimento doutrinário que leva as pessoas a se afastarem desta presença. Então, começa-se a ensinar que a Bíblia não é para o leigo, embora pessoas leigas lessem a Bíblia, isso é verdade, mas somente o sacerdócio tinha acesso a esta presença. Cabia ao leigo, à pessoa comum, apenas o resquício dessa intimidade, dessa espiritualidade. O simbolismo católico, e que nós chamamos isso dentro do sacramentalismo católico, não permitia esta experiência. E o movimento monástico e outras coisas mais, e a Reforma Protestante vem, desde o movimento monástico, vem tentando trabalhar, dar ao povo essa instância. É daí que surge então o misticismo da alta Idade Média e vai desembocar em outras coisas mais. Por quê? Porque quando você burocratiza a experiência com Deus, você afasta realmente o povo de Deus. E vai dizer que só o sacerdote, o iluminado, a pessoa que tem comunhão com Deus. Então, com a Reforma Protestante, Lutero então diz: não, aqui a Bíblia é enfática, existe um sacerdócio de todos os cristãos. Todo cristão pode ter acesso a essa presença do Senhor, à leitura da Bíblia. Então, eu estou falando de algo histórico para a gente chegar no ponto agora, então, que a questão do tempo devocional é uma das marcas distintivas do evangélico. Desde o pietismo para cá, isto tem sido ainda maiormente enfatizado, tornado claro. Então, é necessário o cristão evangélico de hoje retornar à prática devocional,
de maneira ainda mais consciente disto, porque os frutos serão maravilhosos para o cristão que vive esse devocional. Então, eu passo agora aqui, depois dessa introdução histórica, para que você entenda para que você compreenda que é uma marca distintiva, é nosso, isso aqui é para nós, faz parte da nossa identidade evangélica. E eu sempre lutarei pelo nome evangélico. Nós somos o povo que vive, ou que pelo menos tenta viver segundo o evangelho. Não segundo a tradição, embora que a tradição seja importante. Mas sempre julgando a tradição à luz do evangelho de Cristo. Então, é isso. Então, depois desse panorama histórico, convido você para a gente trabalhar então aqui alguns textos e vemos a importância desse estudo que é o tempo devocional. Então, é importante ler a Bíblia todos os dias? É importante, é importante. Eu digo que isso aqui é verdadeiro. Deve-se ler muitos capítulos da Bíblia a cada dia? Não, se você puder ler um livro todo num dia, isso é muito bom. Mas eu diria que isso aqui é falso. Deus deseja me transformar dia após dia através da sua palavra? Sim, é verdadeiro. Então, existe um entendimento errado por parte de alguns sobre o que é a leitura bíblica, o que a leitura bíblica faz em nós. E aqui o erro é o que nós chamamos de... Eu vou apontar aqui para a gente, vou escrever bem aqui, os dois erros que a gente deve evitar. Primeiro, o formalismo. O formalismo. E em segundo lugar, o tradicionalismo. E eu poderia acrescentar um terceiro, que é o anarquismo. O anarquismo. Vou trabalhar aqui os três. No formalismo, a pessoa só lê a Bíblia a partir da formalidade. Ela lê por ler, porque ela está no templo, ela lê, mas não tem a experiência do ouvir a voz de Deus. No tradicionalismo, ela não lê na pergunta do coração existencialmente. Ela só lê segundo a tradição. E no anarquismo, ela lê só o que ela quer. Ela não segue também, ela não entende que existe o dogma, existe uma tradição também. Então, os três pontos é para ser evitado: o formalismo, o tradicionalismo e o anarquismo. Lê de qualquer jeito a Bíblia. Não. A Bíblia tem uma doutrina, tem um padrão de fé que deve ser observado. Então, gente, o que é um devocional, né? O que é um tempo devocional? É importante observar que a gente fala assim, o tempo devocional é uma expressão de um texto bíblico. E vamos lá para Romanos, que eu acho que esse texto é fantástico em termos daquilo que nós devemos entender a partir da realidade do tempo devocional. E diz o seguinte, ó: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui há um mandamento. Eu gosto de traduzir a palavra racional aí por espiritual, pleno, né? Mas a tradução aqui também ficou boa. Então, o que é o devocional, essa cultura do nosso evangelho do devocional? É que o cristão se encontra numa necessidade que ele está faminto de Deus. É a expressão do coração evangélico dizer que a minha alma te deseja, ou a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. É uma expressão extraordinária. Então, o tempo devocional é como se o evangélico ou o cristão dissesse todos os dias, pela manhã, antes de qualquer coisa, antes de qualquer luta, eu irei estar com Deus. Eu irei ter comunhão com Deus num tempo para a minha devoção, a minha gratidão, a minha adoração, o meu louvor a Cristo. Então, isto é a consideração maior do que é um tempo devocional. Então, o que é um tempo devocional? Definindo aqui pela prática do Nova Vida. É um momento diário
com Deus. É um momento diário com Deus. Quem quer ter um momento devocional precisa. Não é. Aqui nós estamos definindo como um momento diário. Claro. Há quem não tenha condição de fazer, mas ele vai dizer o seguinte: então eu terei um tempo devocional, tá certo? Dentro da minha estrutura. Cada um pode fazer. Mas nessa nossa definição, que seria aqui normativa para a gente, seria um exemplo bom daquilo que é bom, é ter um momento diário com o Senhor. Deve ser diário, porque requer tempo para desenvolver sua relação com Ele. Ora, um cristão deve ter este tempo diário, porque é para o seu desenvolvimento no relacionamento com Cristo. A maturidade não vem num instante, e sim cultivando-a dia após dia. Então, o tempo devocional visa a maturidade. Qual é o objetivo do tempo devocional? A maturidade cristã, a absorção do caráter de Cristo, deixar que o nosso coração seja moldado pelo caráter de Cristo. Eu me lembro, eu tenho pessoas, um grande amigo meu chamado Anaírto Martins Raquel. Eu conheci, eu fui pastor dele, e ele era uma pessoa, diria aqui, tranquilo, ele não vai ficar com raiva de mim por causa disso, mas quando eu conheci ele mal lia, né? Sabia ler, mas a leitura muito ruim, e Deus fez uma obra da graça no coração daquele rapaz, casou-se, tudo, e começou a andar comigo, e nós desenvolvemos um grande relacionamento de amizade, a ponto de ele ler mais, porque eu tento ler mais, eu vejo os livros aqui, eu tento ler um pouquinho mais, ele leu, passou a ler mais. Ele recebeu um chamado pastoral e ele desenvolveu na pregação alguns cacuetes que eu mesmo fazia, né? Então, veja bem, tudo isso foi possível por quê? Porque ele desenvolveu esse relacionamento comigo através do tempo, e aqui vem o ponto. Ele se apegou a mim de tal forma que ele me imitou naquilo que é bom, em coisas particulares que seria bom, que foi bom para ele no serviço do Senhor. Assim como eu imitei meu pai em algumas coisas, você imita talvez alguém. Isso é importante. O traço da imitação de Cristo, o devocional, aleluia, te levará a viver aquele grande versículo que diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo dizendo. Imitai, o texto de Efésios vai dizer para a gente ser imitadores de Deus como filhos amados. A imitação de Cristo, aquilo que em latim se falava imitatio Dei, ou imitatio Christo. Imitar a Cristo. Então, o tempo devocional visa a maturidade, a absorção do caráter de Cristo e a imitação de Cristo sendo levada à massa. Passarmos a ter atitudes como Cristo, vivenciarmos este amor a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, trabalhemos, continuemos agora então. Então, o texto importante que a gente vai ler aqui é esse texto aqui de Salmos 5 e 3. Ó. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei diante de ti e vigiarei. Eu defendo que não é necessariamente uma obrigação que seja só pela manhã. Mas aqui, claro, dentro da cultura de Davi e a nossa cultura hoje, elas são opostas. Mas se você consegue ter pela manhã, isso seria muito bom. Que o seu primeiro ato seja este ato devocional ao nosso Deus. Continuando. O tempo devocional pode ser chamado de hora quieta. É aquela hora que você parou e se aquietou para falar com o Senhor. Porque é um tempo de esperar, diante de Deus. Ali no tempo devocional você ora, você lê, você medita. E você deixa que o Espírito te traga esta presença, e você ouve Deus. Que nos fala através da sua palavra. E depois responde em oração. E depois responder
em oração. Oração, meditação da palavra são coisas maravilhosas. Como é importante. Como nós estamos precisando deste tempo devocional. Vamos lá então agora falar da sua importância. Que já tenho falado já bastante, né? Mas falarmos da importância do devocional. Então, qual a sua importância, né? Qual a importância ou que importância tem o tempo devocional? Vamos lá então, em Josué 1:8. Josué 1:8, um dos textos marcantes que é importante a gente ler. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar aqui, que diz assim: não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, se eu quero prosperidade, ter ser bem sucedido, o devocional me ajudará a prosperar e ser bem sucedido. Ser bem sucedido. Salmo 63:1. Esse texto muito importante. Quando Josué afirma, quando Deus fala isso para Josué, Josué tem uma batalha muito grande pela frente, que é de levar o povo a tomar posse, né, da herança que Deus havia dado. Então, a prosperidade, o ser bem-sucedido naquilo, na missão para a qual ele iria fazer. Salmo 63:1 diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Então diz: de madrugada te buscarei, em algumas versões, né? Na versão em espanhol, temprano te buscarei. E aqui fala da ansiedade, que é isso. Ele está tão ansioso por buscar a presença de Deus que ele não espera nem o dia raiar. Ele já vai buscar a presença do nosso Senhor. Então, qual é a importância disso? Porque o Senhor, ele sacia a nossa alma. Saciar a alma. E Mateus 4:4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque vivemos pela palavra. Ou pela ou toda palavra. Então, qual é a importância do devocional já dentro dessas imediações? Josué tinha uma missão e, para ser bem sucedido nessa missão, ele precisava dessa comunhão com o Senhor. A alma de Davi está faminta, ele precisa para saciar a sua alma, um vazio muito grande. E também nós viveremos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, você diria que o encontro diário com Deus é uma necessidade ou apenas uma boa ideia quando sobra tempo? Então, para muitas pessoas, o devocional não é uma não é esta palavrinha-chave aqui, uma necessidade. É apenas uma boa ideia. É apenas algo para fazer para se chegar a outros objetivos. Não é uma necessidade do coração do homem, desta espiritualidade do cristão, aquele que quer. Então, quando e onde fazer esse devocional? Então, veremos aqui. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Seguinte, ó. Talvez o melhor tempo seja o de manhã. Isso permite, por exemplo, começar o dia com Deus. Homens como Davi e Cristo separavam um tempo especial pela manhã. A gente já viu aqui no texto. Então lá. Obviamente, isso implica que terá de levantar-se mais cedo do que está acostumado, mas vale a pena. Deve-se buscar um lugar tranquilo, onde passar esse tempo sem interrupções. Às vezes, para buscar esta privacidade, é preciso levantar-se antes de todos, fechar as portas do seu quarto ou ir para o quintal.
Então eu queria que você fixasse aquilo aqui para você, o lugar, que horas você vai levantar. Eu tenho o costume de fazer aqui mesmo no meu gabinete, né? Ou na sala pela manhã bem cedo, antes de todos acordarem. Então, você fixa o lugar e a hora. Eu gosto sempre a partir das 7 horas da manhã. Mas aqui, mais uma vez, eu digo o seguinte: isso aqui é apenas um exemplo, uma referência para você. É claro que há necessidades e necessidade, casos e casos, mas você estruture o seu da maneira que dá para você. Uma das coisas que eu tenho dito para a minha igreja é que não pode ser um tempo relaxado. Você não pode trivializar, banalizar o devocional. Não faça um devocional com as pessoas conversando com vocês. Ah, eu estou aqui fazendo um devocional. Não. Tem este tempo a sós com o Senhor. E você vai fazer então um culto em família, que não é o nosso assunto, mas tenha esta reverência. Faça um culto como um culto. Trabalhe esta reverência. Aqui estamos falando só apenas do tempo devocional. Então, que deve ser feito dentro dessa pegada que a gente está aqui ensinando. Naquilo que der para você, ok? Então vamos passar para a gente já. Então, o que precisa-se para este tempo devocional? A primeira coisa que precisa, a gente vai falar então aqui, ó, que é o preparo do seu coração. Vamos ver então aqui esses 4 textos bíblicos muito importantes, ó. O primeiro de Salmos, vou aqui marcar em cores para deixar ainda mais didático. Pronto. Vamos lá trabalhar então texto a texto aqui esse texto, esses textos importantes para a gente aqui. Vamos lá então. O que é que se precisa para o tempo devocional? A primeira coisa é o preparo do coração, porque às vezes a pessoa chega cansada, fadigada, e quando levanta para fazer o seu devocional, ela às vezes já ela tem o costume de levar a fadiga para o devocional, de não se expressar de maneira que com tranquilidade, com serenidade. Então, vejamos que o nosso coração precisa ser examinado. Às vezes, um exame do coração é importante. Então, vamos lá, Salmo 139, texto muito importante. Salmo 139, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24, assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, qual deve ser a nossa atitude? Com que atitude se deve se colocar diante de Deus? Com atitude de autoexame, de pedir ao Senhor que nos examine e prove o nosso coração. Atitude de humildade, de autoexame, pedindo para Deus sondar o nosso coração. Então, Salmo 119 e verso 18. Salmo 119, verso 18. 119, verso 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, eu tenho que pedir a Deus para que abra os meus olhos, né? Abrir meus olhos. Meus olhos. Vou comentar já já mais detalhadamente cada um desses aqui. Vamos ver agora o Salmo 53 e 3. A gente vê aqui as atitudes, né? Com que atitude eu devo me apresentar diante de Deus? Perdão, Salmo 5, né? Eu li foi 53. Salmo 5, que é aquele texto muito importante que diz: ó Senhor, de manhã ouves minha voz e de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Eu vou colocar esse ponto aqui como espera. Como espera diante
de Deus. E Hebreus 4:16, que é aquele texto que vai falar da confiança. Mas eu vou ler para a gente, porque é importante deixar. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então vamos lá. Aqui com confiança. Então vamos ver aqui. Qual o ponto aqui pra gente? Eu estou falando sobre a preparação do nosso coração para começarmos o nosso devocional. Leia esses 4 textos, medite nele e observe que você tem que ir com essa atitude de autoexame, sabendo se há alguma coisa em você que lhe afasta de Cristo, para que você possa pedir perdão. Peça a Deus que abra os seus olhos, que desvende os seus olhos para a leitura da palavra. E espera diante de Deus. Não te apressa em deixar aquele momento. Absorve, suga até o último momento. Espera. Confia que Ele vai falar contigo. Então nós temos que compreender que o momento devocional é para isso. Para que o Senhor fale conosco. Para que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Então aqui nós vamos deixar essas perguntas sobre o que é o estudo da palavra. Então, você vai ler a passagem bíblica. Você vai ler aqui, então, por exemplo, Mateus 4. Você vai ler o Evangelho Mateus 4. Aí você vai, então, fazer essas perguntas ao texto sagrado. O que chama mais atenção nessa passagem? Você vai escrever aqui, você vai, então, anotar no seu caderno aquilo que lhe chamou mais atenção. Qual é a ideia principal? O que é que esse texto aqui quer mostrar, que você achou importante e que você compreende que é a ideia principal desse texto? Ó, o que chama mais atenção nessa passagem? Depois, qual a ideia principal? E depois, o que isso significa em minha vida? O que Deus deseja que eu faça hoje? Depois que você já tiver orado, meditado, feito um momento de louvor, cantado um hino, e que você agora cai para dentro do texto, meditando nele, você então faz essas perguntas. E as perguntas últimas. Considere as seguintes perguntas, pois ajudarão a tirar melhor proveito da passagem. Depois que você já leu, viu a ideia principal, colocou o que é que significa para a minha vida, você então pergunta. Vou marcar até com outra cor aqui para destacar melhor para a gente. Você então pergunta ao texto: há uma ordem para ser obedecida? Pergunte ao Espírito, Espírito de Deus, em tua palavra, qual é a ordem que tu queres que eu obedeça hoje? Aleluia. Depois diga Senhor, aqui nesse texto há um exemplo que eu devo seguir, uma atitude, como por exemplo, você está meditando. Não, essa é de Mateus 4, a gente começou aqui, que eu apontei aqui em cima, né, de Mateus 4. Ó. Você vê ali Cristo respondendo às pessoas, respondendo ao diabo dentro da palavra. Então, talvez você pegue aquela passagem e perceba, por exemplo, eu devo responder aquilo que vier de afronta na palavra. Há um pecado a evitar. Veja como Cristo venceu o pecado. Cristo não se submeteu àquilo que Satanás falou. Qual pecado eu posso ver aqui que eu devo evitar? Vencer a esta tentação. Eu posso suportar. Então você imita a Cristo evitando o pecado. Então há uma promessa para que eu tome posse. Algo que você lê ali, que está escrito, que você toma posse daquela promessa. Povo de Deus, o último conselho, antes de fazer os últimos comentários, é esse aqui, ó. Compre um caderno hoje para usar no seu tempo devocional. Use o método desse quadro aqui acima de estudar a Bíblia, anotando os seus pensamentos no caderno. Quero finalizar dizendo o seguinte:
os puritanos fazem um devocional, os pietistas, todos que entendem e querem mais de Deus, se aplicam a esse tempo devocional. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Cristo quer ensinar-te. Cristo quer falar com você. Ouça aquilo que Deus tem para a sua vida. Faça o seu tempo devocional. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Forte abraço para todos.